Campo de Ofertas vai trazer mais informações para vocês sobre controle de pragas. Nós vamos falar hoje sobre mosca, aquelas mosquinhas chatas que ficam na sua cozinha, na sua área de lazer, no seu espaço gourmet. Sabia que elas podem transmitir várias doenças e que também tem como você controlar na sua residência? Mas quem vai falar para a gente é a doutora Lucy Figueiredo, professora, especialista em saúde pública, que está nesse combate há muito tempo, não é, doutora? Seja bem-vinda aqui ao Campo de Ofertas. Obrigada. Eu que me sinto, assim, muito prazerosa de estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho, doutora, justamente sobre mosca. Sim. Incomoda, é nojenta. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa determinada praga que tem hoje, principalmente em ambiente de cozinha, ou residencial ou comercial. Uma cozinha, uma área de alimentação que é muito atrativa para essas pragas todas, baratas, formigas, moscas, roedores, né? Então a gente vai abordar nesse momento as moscas, são muito importantes. E como a gente diz, uma mosca já incomoda muita gente, e é verdade. Basta uma, né, que fica incomodando, passando nos nossos olhos, no nosso rosto. E elas não são só incômodas, elas transmitem doenças também. Então, por que elas ocorrem? Porque esses insetos, de um modo geral, baratas e os outros, as moscas também, são muito atraídos pelos alimentos, pelos restos de alimento, por matéria orgânica. Mosca, então, basicamente é atraída por matéria orgânica e ela tem órgãos olfativos que percebem o cheiro, o odor desses alimentos de longe. Exemplo disso, eu tinha uma casa de praia e o condomínio não tinha mosca, tudo correto lá tudo em termos certinho. de higienização, de limpeza. Tem terrenos baldios em volta. Aí eu abria um peixe, um camarão para fazer um alimento, um almoço, já vinha a mosca. E é rápido, então, né? É rápido, é muito rápido. Então elas vêm de longe. Quer dizer, mosca, por ser um inseto voador e ter essas características, elas, como todos os outros, devem ser prevenidas e prevenidas também com bloqueios de tela. Supermercados, na legislação mesmo, tem a recomendação de que sejam telados para evitar mosca como mosquito, é inseto que voa. Então é muito difícil da gente barrar a entrada deles. Então a telagem é uma medida de prevenção que é paliativa, não está controlando a mosca, mas está evitando que ela entre em contato com a gente e com isso incomodando ou transmitindo alguma doença. Então essas barreiras físicas são muito importantes para a mosca. Quando a gente fala em matéria orgânica, em resíduo de alimento, em alimento para a mosca, a gente tem que pensar que o mínimo resíduo já é atrativo. Ou seja, a gente pensa, vou tirar o lixo da lata de lixo, mas aquele restinho que fica lá embaixo, úmido, é mais atrativo talvez até do que o resto seco. Do que o resto seco. Ela gosta de muita umidade, o que tem nas cozinhas, né, de um modo geral, de uma temperatura muito elevada, o que tem na cozinha, e dessa questão do alimento atrativo, o que tem na cozinha. Ou seja, tudo tem na cozinha para que ela venha ao encontro. E ela pousa lá? Ela pousa agressivamente. Vai dentro... Ela pousa sem pena da gente, né? Sem dó, pena, né? Sem dó. E dali, como que ela se alimenta? Olha só como é importante também isso. Ela não se alimenta de partículas maiores. Só ela liquefaz o alimento para ingerir. Então ela joga saliva para diluir aquele grão de açúcar. Então não é como a pessoa vomita ou ela regurgita, é um vômito. É um vômito mesmo. Regurgito isso. Então ela joga saliva, dilui o grão de açúcar, exemplo, e aí ela realmente se alimenta daquilo. Quando ela joga saliva, contaminação total, certa, porque dali ela vai junto, o micro-organismo, ela está posada em cima. Ela posou no lixo e posou na carne. Então, só o pouso ela já está carregando bactérias ali, o corpo, né? Então, no corpo ela já carrega. Ela defeca, esses animais defecam nesses alimentos. Já é outra forma também de contaminação. E a mosca, particularmente, tem esse comportamento de vômito, né, que a gente chama de regurgitação, que também é um momento que é muito propício para a contaminação do alimento. Por isso esse controle, né? Tem que manter o controle. Tem que ter muito controle. A mosca é muito incômoda, muito, muito mesmo, como eu disse, de brincadeira, né? Uma mosca já incomoda, mas ela, às vezes, a gente minimiza, né? É uma mosca que está passando, não percebe a importância daquele fato. E realmente é importante porque a contaminação
é uma contaminação, geralmente, né, essas pragas promovem uma contaminação de trato digestivo, intestinal. Então, isso provoca diarreias graves, desidratação. Em hospital, essas desidratações, essas contaminações, se combate tanto a infecção hospitalar por outros fatos e por esses também em relação à praga, porque ela pode causar até um impacto maior em relação à infecção. E existe algum alimento que ela se atrai mais do que outro? Por exemplo, não, mas ela gosta de chegar mais em tal, na carne, ela não gosta tanto do açúcar. Existe alguma diferença? Ou ela tem um apetite voraz, assim? De alimentos, eu falei, olha só, por um acaso eu tinha já falado em peixe e camarão. Ela gosta muito desses alimentos, o cheiro é muito atrativo. Então, eu acho que não é nem uma questão de gostar, ela é atraída pelo cheiro, que é mais forte, o odor é muito... Então, odores mais fortes, cheiros mais fortes, então, ela tem a tendência em feiras livres, mesmo quando tem aquelas barracas de peixe, hoje tem regras para tomar cuidado, porque senão aquilo fica cheio de mosca. Gosta muito de fruta, de açúcar, de um modo geral, de tudo, eu posso até dizer. Mas tem as suas preferências, amido e peixes, crustáceos, como camarão, ela tem muita atração. Tem atração. E outra coisa, doutora, quais algumas doenças, além das trato-gastrointestinais, existe alguma mais que ela possa transmitir, preocupante eu vou falar assim? de uma doença, de um problema que ela causa, que é chamado de berne no gado. E ela, no homem, é chamado de miíase, ou seja, como no gado a mosca pode depositar um ovo, que sai uma larva, e aí vira uma ferida, e aquilo evolui e prolifera naquele local, isso é um berne, né? No homem também pode acontecer isso, ela gosta muito de secreções lacrimais, de nasais, então ela pode estar ali, se houver um ferimento, ela também deposita o ovo e isso gera larvas que vão se criar ali, se penetram, porque essas larvas são penetrantes, né? E aí formam um berne humano, né? Que se chama miíase. Então tem essa preocupação. E tem alguns casos, claro que isso acontece mais em áreas de baixa renda, de limpeza mais também, deficiente. Né? Em área rural, em animais acontece muito, berne. Mas eu digo no homem, em áreas de deficiência, de limpeza mesmo, né? Mas é uma preocupação também. Falando em limpeza, a gente volta novamente àquele detalhe de sanidade, o governo, a participação. Sanitização, higienização, sempre. E eu falo assim, pente fino, ou seja, é aquela que é pormenorizada. Não é uma limpeza geral, é aquela do cantinho, porque eles são dos cantinhos, né? Detalhada. E dos cantinhos, eles se escondem, nos cantinhos se abrigam, então é a limpeza de cantinho, é a limpeza de locais, que às vezes a gente não passa pelos olhos, né? Mas a gente tem que pensar em inspecionar, monitorar, sempre estar avaliando. Não deixar o lixo é altamente atrativo. Se a gente deixa um lixo de um dia para o outro, ali já pode ter ovos e rapidinho aquele ovo eclode e já vem as larvas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o acondicionamento. Que tipo de mosca é mais comum? Porque a gente São vê sempre uma mosca anormal, aí tem aquela outra mais pequenininha e tem uma tal grandona, que é a tal da verdona lá, varejeira, tem vários que chamam, tipos. Né? A principal é a mosca doméstica, essa comum, a mosca comum que a gente vê. Acinzentada, não chega a ser preta, né? Que está sempre nos locais mais próximos do homem. Tem aquela cinza acinzentada escura também, maior, que é varejeira, chamam de varejeira. E ela às vezes vem de fora, então fica batendo na janela. Isso. Porque ela não percebe, até em estrada se usa aqueles saquinhos plásticos com água pendurado para justamente dar esse reflexo, elas se confundirem e não entrarem naqueles restaurantes de beira de estrada. Já viu isso? Já. Um monte de saquinho Estão usando muita garrafa também, agora as PET transparentes. Penduram em função disso. Ela não percebe e faz um reflexo e ela entra. Existe a mosca metálica, como se chama, verde, que é uma mosca também muito importante de lixo, mas ela não é tão doméstica. Ela é mais de área externa, ela aparece nas feiras, ela aparece nos peixes que eu comentei, né, da feira livre. Ela é de mercados, tipo essas cadegues, não sei o que tem aqui. Esses grandes mercados de hortifruti, elas também se atraem muito, são muito atraídas por eles. É a metálica.
E tem uma pequenininha, que é a mosca doméstica menor, não tem um nome popular assim, mas não aparece com tanta frequência. E tem outras moscas que não são tão domésticas, mas pode acontecer, que são as moscas que têm tromba, que pica como mosquito. Moscas hematófagas também tem isso. Tem as que picam o gado e perturbam gados, animais confinados. Elas fazem um fuzuê, porque eles realmente ficam muito incomodados, não se alimentam, não comem, emagrecem e perdem valor comercial até, né? E tem uma outra que a gente chama de mutuca. A mutuca não é uma mosca doméstica, mas vou me referir à minha casa de praia, que era uma casa que eu tinha e de repente aparecia de algum lugar que a gente não sabe nem localizar exatamente, uma mutuca que uma vez picou meu primo e fez um feridão na mão. Ele teve que ficar cuidando daquilo por muito tempo mesmo, causou uma alergia, um processo alérgico. Então é uma mosca importante, perigosa também. Mas não é uma mosca tão comum, não é uma mosca que tenha tanta frequência de ocorrência, né? Mas a gente deve saber que existem outras moscas. E, na verdade, o homem chama qualquer coisinha que voa de mosquinha, né? Mosquinha, ela vem a mosquinha. Então, ela vem a mosquinha. Então, tem muita coisa, outros insetos que não são exatamente moscas, mas tem a mosca do banheiro, a mosca disso, a mosca, né? Mas que são outros insetos. E, doutora, para fazer um controle adequado quanto às moscas domésticas mais comuns, né? Que estão na cozinha, né, que ficam mais ali no lixo, o que seria adequado para fazer esse controle? Eu diria que mais do que para todas as outras pragas, a retirada, o manejo da matéria orgânica. Primeira coisa. Porque a mosca vive exclusivamente disso. Barata, formiga, ainda tem outras alternativas. Mosca é matéria orgânica e ponto final. Então, é um manejo muito minucioso de matéria orgânica, de lixo exposto, né, esses cuidados que tem que ter. E o tratamento com produtos de qualidade, de segurança, principalmente a gente está falando de área de cozinha, né? Área de alimento, então a segurança é fundamental, a técnica de aplicação, quem aplica, a empresa responsável por tudo isso. Pulverização de paredes, onde as moscas vão pousar. As moscas têm atividade diurna, ou seja, elas voam, elas procuram tudo isso durante o dia. Mosquito, o pernilongo já é à noite, é ao contrário. Então, as moscas vão dormir de noite, vão repousar à noite. Aí elas vão repousar pousando nessas superfícies tratadas e elas passam a se intoxicar e morrem. E também cozinha de uma forma muito segura. Hoje a gente tem formulações muito interessantes, né? Seria a aplicação de iscas atrativas, ou em forma granulada ou em forma de gel. Hoje a gente tem em forma de gel. A granulada tem assim um certo risco de às vezes a mosca poder espalhar, levar para outro lugar, né? Tem que ter cuidado. Pousar ali e levar para um alimento, por exemplo. O gel não, o gel já tem uma segurança maior, então é uma isca atrativa. É isso aí. Então você acompanhou um pouquinho mais aqui da doutora Lucia. Queria agradecer, doutora, realmente a sua participação, trazendo mais informações para melhorar o bem-estar do nosso telespectador. Eu acho que é importante a gente abordar esse assunto porque está relacionado à saúde, né? E isso é muito importante. É muito importante. Ó, a gente só está preocupado um pouco porque a gente está ficando todo meio neurótico, né? A gente começa a olhar todos os detalhes. Não é neurótico, está mais cuidadoso. Cuidadoso, a palavra certa. Isso, será mais certo. Cuidadoso. Se tratando de saúde, você tem que ser muito cuidadoso. Exato. Né? Então, obrigado, doutora. Obrigado vocês que nos assistiram. Então, você acompanhou aí um pouco mais de tecnologias e um pouco mais de informações para melhorar cada vez mais o seu bem-estar aí na sua casa. Vamos encerrando por aqui e até a próxima. Obrigada.